descritas já, e que podem ocorrer em qualquer pessoa que entre em contato com esse medicamento, com essa droga. São chamadas reações tóxicas ou efeitos colaterais, ou ainda as interações medicamentosas droga-droga. Pode passar. Em relação à independência de dose, né? Eu falei que essas reações podem ser dose dependentes ou independentes de dose. Quando são independentes de dose, não estão associadas ao efeito farmacológico já referido da droga. E acontece, por exemplo, em pessoas suscetíveis, predispostas a essas reações. E nós chamamos isso de intolerância à droga, de idiosincrasia, que depois a gente vai falar o que é, de reações alérgicas que estão relacionadas com a resposta do hospedeiro à droga, e pseudoalérgicos são os derivados opiáceos, que geram algumas reações que não são alérgicas propriamente ditas, são dadas pela ação direta dessa droga, dos opiáceos, no organismo do indivíduo, e não são consideradas reações alérgicas propriamente ditas. Pode passar, João. Podem ser classificados de uma forma, então, mais sucinta em tipo A e tipo B, para ficar mais didático para vocês. As reações adversas às drogas tipo A são dose dependentes e, portanto, previsíveis, né? Já está relatado que isso pode acontecer. São as mais frequentes, acontecem em torno de 85% até 90% das reações adversas às drogas, são as mais frequentes, portanto, e a tipo B ocorre em 10% a 15% dos casos e são imprevisíveis porque estão relacionadas com o hospedeiro propriamente dita. Pode passar. Isso aí eu não vou me detalhar, porque vai ficar muito extenso, eu vou falar isso de uma forma mais sucinta na frente. Pode passar, João. Bom, as reações adversas alérgicas às drogas, em geral, prestem atenção que isso é importante, elas, para ocorrerem, elas necessitam de um período de sensibilização prévio, ou seja, de uma pré-exposição a essa droga, número 1. Número 2, podem ocorrer por quantidade da droga abaixo da dose terapêutica. Ou seja, se 1 ou 1 milhão, eles podem sensibilizar. Estão temporalmente relacionadas à exposição dessa tal droga. E, geralmente, elas podem remitir ou desaparecer com o término dessa exposição. Então, quando se trata de uma reação alérgica, a gente tem que obedecer esses tópicos. Precisa de sensibilização prévia, pode acontecer independente da dose, estão temporalmente relacionadas à exposição dessa droga, ou seja, tomou tal remédio, apareceu a reação. Parou de tomar tal remédio, a reação pode desaparecer. Pode passar. E as reações adversas às drogas que clinicamente lembram alergia, mas não se comprova um processo imune envolvido, são classificadas, portanto, como reações adversas às drogas não imunológicas ou não imunes. Reações com a primeira dose indica que o doente já foi previamente sensibilizado ou ocorreu uma reação cruzada com outra droga que compartilha o mesmo radical químico e que, portanto, pode sensibilizar logo de início, ou então não se trata de uma reação imune ou reação não imune. Isso são exemplos de reações que acontecem quando o indivíduo, teoricamente, muitas vezes não reage com a primeira dose de um determinado remédio. Então, ou não se trata de uma reação imune, ou seja, é a agressão direta da droga no organismo do indivíduo sem suscitar resposta imune, ou porque as duas drogas diferentes compartilharam o mesmo radical químico e previamente exposto já pode sensibilizar, ou esse indivíduo, sem saber, já foi previamente sensibilizado a esse medicamento. Vocês entenderam? Isso é importante que vocês entendam. Reações que acontecem na primeira dose. Lembra que eu acabei de dizer que uma reação alérgica suscita ou necessita de uma sensibilização prévia a uma determinada droga? Então, quando é que acontece reação com uma primeira dose? Tipo assim, nunca tomei dipirona. Na primeira vez, teoricamente, que eu tomei, eu já sensibilizei.
Ou ele tomou alguma droga parecida com a dipirona, sem ser a dipirona, que tem o mesmo radical e que por isso já sensibilizou de primeira, ou ele já foi sensibilizado previamente, ou seja, já tomou dipirona e não sabia, num determinado composto qualquer, ou a reação é não imune, ou seja, sem participação do sistema imunológico, ele já é capaz de suscitar uma resposta nesse indivíduo, como vocês vão ver com, por exemplo, a morfina. Pode passar. Bom, as reações adversas às drogas podem ser classificadas de acordo com o quadro clínico. Só para passar rápido, porque esses quadros eu não quero me detalhar. Você vai ter uma reação, pode ter uma reação sistêmica, como anafilaxias, vasculites, doenças do soro, doenças autoimunes, pode ter manifestações somente hematológicas, com alterações como a eosinofilia, anemia, neutropenia, trombocitopenias, ou seja, a droga suscitando alterações hematológicas nesse indivíduo. Pode ter alterações pulmonares por uma droga, como pneumonite alveolar ou intersticial, um quadro de edema pulmonar grave ou suscitando uma fibrose pulmonar. Pode ter alterações renais pela droga, como nefrite intersticial, glomerulonefrite, síndrome nefrótica. E mais facilmente ou mais frequentemente podem ter manifestações cutâneas por uma determinada droga, como urticária, angioedema. Gente, a quantidade, deixa eu resumir a ópera aqui para vocês. Por que essa aula é muito importante? Primeiro, porque não precisa ser dermatologista para lidar na vida médica de vocês com o quadro de reação adversa à droga. Número 1, vocês em qualquer especialidade da vida de vocês podem estar diante de um quadro de erupção medicamentosa, tá? Então, isso é algo que vai fazer parte da vida médica de vocês, não necessariamente se forem dermatologistas. E segundo, porque as drogas, gravem essa frase, elas podem mimetizar, imitar qualquer quadro dermatológico, desde um lúpus induzido por droga, até erupções acneiformes, até doenças exantemáticas símile, que imitam identicamente um quadro viral de exantema, até eritemas nodosos, dermatites esfoliativas, quadros gravíssimos como a síndrome de Steven-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, ou seja, a pele pode ser alvo de qualquer manifestação induzida por drogas. Por isso é tão importante a gente conhecer o que a gente vai ouvir nessa 1 hora aqui. Pode passar. Bom, portanto, se deduziu que a droga pode atingir qualquer sistema dentro do organismo, ok? Ok, isso a gente já sabe. Mas sabe também que as reações cutâneas são, sem dúvida, em disparado, as mais frequentes dentre as reações adversas aos medicamentos. Acometem 2% da população geral adulta e 4% da população pediátrica. Vejam como as crianças são muito alvo das medicações e por isso tem que ter muito cuidado ao medicar as crianças. E sabe qual é a explicação para isso, se vocês não sabem? Existem 2 fases da vida do ser humano em que ele está mais suscetível imunologicamente falando. Na infância, por imaturidade do sistema imunológico, e na vida avançada, na idade, nos idosos, por falência do sistema imunológico. Então, por isso que é mais comum essas 2 faixas da vida, em especial as crianças, porque o adulto pode já ter aí alguma sensibilização, alguma defesa prévia, né, mais do que a criança, por isso é tão frequente nessa faixa etária. Atinge cerca de 10 a 20% de doentes hospitalizados, né? É uma das principais causas de internação as drogas nos Estados Unidos, por exemplo. Estima-se que de 0,2% a 29% de todas as internações possam se dever a reações adversas às drogas. A atopia, ou seja, o indivíduo ter geneticamente predisposto uma tendência maior,
a sensibilização, aumenta, portanto, a probabilidade da ocorrência e a gravidade de reações anafiláticas, ou seja, o indivíduo nascer atópico ou nascer alérgico, o indivíduo, por exemplo, com rinite, com manifestações alérgicas desde a infância, ele tem, portanto, mais predisposição a desenvolver quadros graves como o choque anafilático. A atopia, no entanto, não aumenta a frequência ou a intensidade de reações mediadas por anticorpos da classe IgE. Isso é uma situação à parte. Os atópicos, no entanto, têm, sim, maior risco de reações pseudoalérgicas, como a reação, por exemplo, ao contraste iodado, né? Então, isso é praxe. O indivíduo atópico, ele, obviamente, vai apresentar mais sensibilidade a esse tipo de situação. São indivíduos que têm que se tomar um cuidado um pouquinho maior. Pode passar, João. Outros fatores de risco para reações adversas incluem história familiar ou pessoal de alergia à droga, ou seja, se você já tem no seu histórico, na sua história de vida, já tive reação a algum fármaco, atenção, porque você pode desenvolver tranquilamente a outros. Portadores de poliporfirmos genéticos, aquele indivíduo que geneticamente já nasce com alterações enzimáticas, são chamados acetiladores lentos, porque tem alguma deficiência enzimática para o metabolismo, para o catabolismo daquela droga, e, portanto, são mais suscetíveis a doenças graves relacionadas às drogas, como, por exemplo, a necrólise epidérmica tóxica, a síndrome de Stevens-Johnson, que é muito comumente induzida, por exemplo, pelas sulfonamidas. E indivíduos que já têm algumas doenças crônicas de base, como os hepatopatas, os nefropatas, os indivíduos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida, indivíduos portadores de mononucleose, citomegalovírus, as leucemias linfocíticas, os linfomas, enfim, são classes de indivíduos mais predispostos ao desenvolvimento de doenças imunomediadas. E alguns fenótipos do complexo HLA acabam sendo mais predispostos. Pode passar. Alguns outros incluem drogas de alto peso molecular, são drogas mais sensibilizantes, a forma como você expõe essa droga a esse indivíduo, ou seja, pulsos terapêuticos muito frequentes, toma o remédio e um dia ele vai sensibilizar. Frequentes e curtos, tá? Tipo assim, tomei hoje, daqui a 2 dias tomo de novo mais um comprimido, daqui a 3 dias tomo outro, aumenta o risco de sensibilização. Gente, é como se a gente estivesse literalmente cutucando o sistema imunológico, cutucando com vara curta. Drogas que têm maior probabilidade de causar lesões cutâneas. Quais são essas drogas? Os beta-lactâmicos, os sulfonamídicos, a aspirina, os anti-inflamatórios não hormonais, algumas classes de antibióticos e anticonvulsivantes, beta-bloqueadores, né, podem sensibilizar mais facilmente, alguns contraceptivos orais, diuréticos, doenças antirretrovirais, alopurinol, antilipídicos, ou seja, são doenças que nas histórias, né, já coletadas ao longo da vida, são doenças não, são drogas mais capazes de gerar uma sensibilização alérgica. Pode passar. Só para ficar mais didático, nós dividimos, então, as reações adversas às drogas em fatores relacionados ao medicamento, fatores relacionados ao tipo de esquema terapêutico, a forma como essa droga é ministrada, e fatores relacionados ao doente. Então, esse quadro eu não vou me detalhar, mas eu quero que depois vocês vejam. Porque existe realmente grupos e situações que predispõem mais à ocorrência dessas reações medicamentosas adversas. Exemplo, eu vou dar um exemplo, fatores relacionados ao esquema terapêutico, aquilo que eu acabei de dizer para vocês. A dose da droga e o modo de administração, se endovenoso, se tópico, se intramuscular. O uso intermitente e repetitivo pode ser mais sensibilizante do que o uso contínuo. Então, alerta para isso, tá? Tomo um comprimido de dipirona
toda semana. Sou um indivíduo atópico, já tive história de atopia medicamentosa, então alerta, porque isso pode cutucar mais forte o sistema imune. Fatores relacionados ao medicamento, né? O composto imunogênico ou antígeno completo. Vocês vão já ver, porque eu vou falar para vocês, que para uma droga ela ter a capacidade de sensibilizar um organismo, ela precisa ser um antígeno completo. Mas a maioria das drogas não são antígenos completos, elas precisam se ligar a determinadas proteínas para se tornar um antígeno completo e aí sim ter a capacidade de sensibilizar. E fatores relacionados ao doente, eu estou dando exemplos. A atopia, né, parece não constituir fator de risco principal, ela é um deles, mas não é o principal. Alguns grupos étnicos são mais suscetíveis. Por exemplo, os portadores de HIV podem ser 10 a 100 vezes mais suscetíveis a reações alérgicas. Mulheres são mais acometidas que os homens, tá? Isso é um dado que, infelizmente, para nós mulheres é verdade, né? Mas isso não é regra, tá bom, gente? Isso pode acontecer independente do sexo, mas na estimativa de porcentagens, de análises populacionais, se percebe que a mulher é um pouco mais suscetível do que o homem nas reações adversas. Pode passar. Vamos falar agora da resposta imune. Ao contrário dos alergenos clássicos, as drogas são estruturas, foi o que eu acabei de dizer, por isso que eu já coloquei aqui logo. As drogas são estruturas de baixo peso molecular, necessitando da associação com uma proteína ou um peptídeo para que seja reconhecido como um antígeno pelo sistema imunológico e assim interagir com este. A droga, então, precisa ser processada pelas células apresentadoras de antígenos, como, por exemplo, as células de Langerhans. Então, vamos resumir aqui a história para ficar mais fácil, né? Existem alergenos clássicos que já são capazes por si só de sensibilizar o sistema imunológico, mas as drogas são estruturas não clássicas ou de baixo peso molecular e que, para que elas tenham a capacidade e a potência de estimular um sistema imunológico, elas precisam se tornar um antígeno completo. E, para isso, elas precisam de ligações a proteínas ou peptídeos através da apresentação dessas drogas ao sistema imunológico, para que elas se tornem, então, um antígeno completo e tenham, então, a capacidade de estimular o sistema imunológico. Antes delas se tornarem antígenos completos, elas são chamadas de aptenos, ou seja, antígenos incompletos. Pode passar. Vocês entenderam isso? Bom, após o processamento antigênico, ela será, então, apresentada ao linfócito T. E uma vez que ocorra o reconhecimento antigênico pelo sistema imunológico, é, então, desencadeada a resposta imunológica, podendo-se desencadear um mecanismo de tolerância, ou seja, o indivíduo não reagir, ele se tornar tolerante àquela droga, ou ele vai, então, manifestar uma reação de hipersensibilidade. Então, depois que se apresentou esse antígeno completo pelo sistema, o linfócito T vai reconhecer, dois caminhos podem acontecer. Ou ele vai reconhecer e dizer, tô nem aí, sou tolerante, não vou reagir. Ou então vai acontecer uma reação de hipersensibilidade. Ficou claro isso? Falem aí para mim, para eu poder seguir, por favor. Certo, professor. Dá para ir, Paulo? Vamos lá. Então, vamos lá. Pode passar. E agora vamos passar para os mecanismos de reações medicamentosas adversas propriamente ditos, né? Até então, a gente falou só do que são reações medicamentosas adversas, como é que o organismo vai reagir, quem vai reagir, quem não vai reagir, quais são os fatores que são importantes, a droga, o medicamento, o hospedeiro, a história genética desse indivíduo, enfim. Agora vamos falar das reações medicamentosas adversas cutâneas propriamente ditas, que é o motivo da nossa aula. Então, nós temos vários mecanismos geradores de reações medicamentosas adversas. Por exemplo, uma delas eu já dei para vocês ali anteriormente, são as reações cruzadas. O que é uma reação cruzada de droga, gente? São drogas diferentes, completamente não. São drogas sabidamente diferentes, mas que, na composição química, elas compartilham, por exemplo, esse radical aqui.
Ou seja, existem radicais idênticos na composição química de drogas diferentes. E o fato de terem esses radicais químicos idênticos vão confundir o sistema imunológico e o indivíduo, mesmo sendo exposto a drogas diferentes, sabidamente alérgica a uma delas, como a outra apresenta o mesmo radical, ela pode também sensibilizar. Isso que a gente chama de reação cruzada, tá bom, gente? Existe um mecanismo de fotossensibilidade às drogas, ou seja, tomou um remédio, se expôs ao sol, aí ele pode evoluir, né, com manifestações dermatológicas. E essas manifestações dermatológicas elas vão se subdividir em duas: mecanismos fototóxicos e mecanismos fotoalérgicos. Eu vou já contar para vocês o que é isso e qual a diferença entre eles. Os efeitos tóxicos de uma droga, né? Quando ela causa toxicidade no organismo. E os fatores individuais próprios do hospedeiro. Pode passar. As fotodermatoses induzidas por drogas. Erupções por fotossensibilidade correspondem a cerca de 8% das reações adversas às drogas. Então, gente, não é tão pouquinho não, tá? Quase 10%. As lesões ocorrem predominantemente nas áreas de pele expostas à luz solar, predominantemente. Mas vocês vão já aprender que não é só nas áreas expostas à luz solar. Essas reações podem ser, portanto, de natureza ou fototóxica ou fotoalérgica. Na reação fototóxica, é um quadro que se assemelha a uma queimadura solar, surgindo de 5 até 20 horas após a exposição ao sol e ingesta ou contato com a droga envolvida. Então, prestem atenção. Precisa da droga e precisa da exposição à luz do sol. Não é que aconteça imediatamente após a exposição. Ela pode acontecer até 20 horas, né? Menos de um dia, portanto, após a exposição ao sol. Então, só ficar atento que não é imediatamente após a exposição solar. Pode passar. As fotodermatoses induzidas por drogas. A reação fotoalérgica é mais rara, é a segunda forma de reagir. A primeira foi a fototóxica. A fotoalérgica, felizmente, é mais rara, porque ela é mais séria, e deflagrada através de reação imunológica do tipo tardia. Não sei se vocês lembram, eu vou já falar para vocês dela, mas existem as reações de Gell e Coombs, que vocês tiveram contato lá no básico, vocês lembram? Reações de Gell e Coombs, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, alguém lembra disso? De ter entrado em contato com isso na imunologia? A fotoalérgica é rara e está relacionada ao mecanismo imunológico do tipo tardia, induzido também pela radiação ultravioleta B, após um período de latência de até 2 dias, no qual ocorre a sensibilização. Então, primeira diferença, não é até 20 horas, ou seja, dentro do primeiro dia de exposição solar, como é a fototóxica. Muitas vezes acontece após o primeiro e até o segundo dia após a exposição solar. É necessário a exposição prévia a essa droga, ou seja, não é de primeira, tomei remédio, vou para o sol, acontece. Na reação fotoalérgica é necessário uma pré-exposição à droga para que numa reexposição ocorra a sensibilização. Na reexposição à mesma droga, 5 a 10 dias após o início, surge o prurido e as reações cutâneas que ultrapassam a área exposta ao sol. Então, a diferença mais importante entre a reação fototóxica e fotoalérgica. Na reação fototóxica, a área acometida é somente a área exposta ao sol. Na reação fotoalérgica, não só a área exposta ao sol é acometida, mas também a área não exposta ao sol pode apresentar manifestações dermatológicas, ou seja, ocorre uma disseminação do quadro de reação medicamentosa adversa na reação fototóxica. Na reação fotoalérgica, ela é mais grave, portanto, ela é mais extensa, portanto, e acontece bem mais tardiamente do que na reação fototóxica. Pode passar. Esse vocês diriam que é uma reação fototóxica ou fotoalérgica? Pelo que eu acabei de falar. Vamos lá, gente. Fototóxica ou fotoalérgica?
De novo, vou repetir. A fototóxica acontece somente na área que expôs ao sol. A fotoalérgica acontece também na área que não se expôs ao sol, numa forma de disseminação do quadro. Esse é uma fototóxica ou uma fotoalérgica, gente? Fototóxica. Fototóxica, gente. Olha, onde tinha a roupa de banho dela, ou a roupa pessoal, não teve manifestação dermatológica. Na fotoalérgica, não protege a área que estava protegida do sol. Olha uma brincadeirinha, passa a próxima para quem gosta de beber no sol. Tem o desenho da mão, do braço e da garrafa ali. Ó. Passa mais uma. É o que o povo. Isso aí é uma reação alérgica, ok. Mas tem muita gente que gosta de ficar assim no sol, né? Isso é uma verdadeira queimadura. Pode passar. Doutora, Oi. aquela anterior da garrafa, o que que era aquilo? Eu não escutei. Provavelmente dormiu no sol. Isso é uma brincadeira, gente. É para mostrar que uma reação, por exemplo, fototóxica, ela não atinge a área que estava protegida do sol, onde tinha a garrafa, provavelmente. Na reação fotoalérgica, não. Acomete toda a área, mesmo que não foi exposta ao sol. É isso que eu quis dizer aí, entendeu? Com essa foto. Entendi, obrigada. Isso é para quem dorme no sol. Pode passar. Ah, não, pode passar, não. Ó, essa aí, ó. Não deu para ver direito, mas esse indivíduo estava com meia. Meia de short, ó. Na área onde estava com a meia, protegeu. Na área onde não estava com a meia, mecanismo fototóxico. Pode passar. E muitas vezes essas reações, elas formam até bolhas e vesículas. Não sei se está dando para ver. Perto do primeiro quirodátilo, aí na área de inserção, tem uma bolha. Isso, é isso mesmo. E são quadros, muitas vezes, muito severos. Já, passo o próximo que eu quero que vocês me digam. Isso é fototóxico ou fotoalérgico? Ele estava de óculos. Tóxico. Isso, muito bem. Mecanismos, ainda dando sequência aos mecanismos geradores de reações medicamentosas adversas. Pode passar, João. Já falamos dos mecanismos de fotossensibilidades, ok? Agora vamos continuar os mecanismos geradores de reações medicamentosas adversas, que são as urticárias não alérgicas, a exacerbação de doença pré-existente e aquele que eu acabei de falar anteriormente para vocês, que são os mecanismos de gel e CUMBS. O tipo 1 é anafilático, o tipo 2 é o citotóxico, o tipo 3 é o imunocomplexo e o tipo 4 é a imunidade tardia ou retardada, que é aquela que eu citei anteriormente para vocês lá, tipo 4. Um exemplo de urticária não alérgica, por exemplo, é a morfina. Não sei se vocês sabem que a morfina ela é capaz de estimular urticária sem suscitar o sistema alérgico, tá? Por ação direta da droga no mastócito. Quem é o mastócito? É a célula que tem as substâncias da anaflaxia. Quando o mastócito se abre, gente, ele degranula, ele libera da corrente sanguínea as substâncias geradoras da anaflaxia. Então, a morfina, né, esses opioides, são drogas capazes de ação direta, não suscitando ativação de linfócito, cascata imunológica, não é assim. Ele vai direto, se acopla na parede do mastócito, no caso a droga, o antígeno, e ele por si só já é capaz de se suscitar a degranulação desse mastócito e gerar um quadro alérgico como uma urticária. Tá? Então, isso é para vocês, pode passar. Olha aí, urticária não alérgica pela morfina. Onde ele riscou a pele, apareceu os vergões de urticária. Pode passar o próximo, olha que interessante. L50.3 é o CID, de dermografismo. E o que é o dermografismo? É a reprodução na pele, pós-atrito, do quadro alérgico. Então, é aquele indivíduo que está em status alérgico, aí você vai e risca aquela pele, né, atrita, onde você atritou e o que você atritou, ele reproduz da mesma forma. Isso se chama urticária dermográfica ou dermografismo. Vocês já ouviram falar de dermografismo? Alguém já ouviu falar? Urticária dermográfica. É uma forma
é uma forma de urticária, tá bom? Vamos lá, continuando. Há algumas outras farmacodermias mais frequentes. Olha lá, o que uma droga pode causar? Eu vou falar inúmeras reações induzidas por medicamentos na pele. Eritema pigmentado fixo, não sei se já ouviram falar. É uma lesão induzida por um fármaco e que tem a capacidade, é como se fosse uma vasculite localizada, de reproduzir toda vez no mesmo local que esse indivíduo toma aquela mesma droga. Tomei uma dipirona, eu sempre falo da pobre da dipirona, porque ela é muito comum isso. Tomei uma dipirona, aí apareceu, por exemplo, passa a próxima, essa mancha na coxa desse paciente. Dá para ver ou está muito claro? Dá para ver essa mancha escura? Isso, pronto. Como se fosse uma mácula eritema acinzentada, que surgiu do nada, só que muitas vezes, isso é engraçado, gente, o indivíduo não relaciona com o medicamento, não relaciona. Aí ele vai, aí para de tomar, a mancha vai devagarzinho, ela vai desaparecendo, ela não chega a sumir completamente, tá? No eritema fixo. Daqui a, sei lá, 15 dias ela tem dor de cabeça e toma de novo a mesma dipirona. O que vai acontecer? Volta a reaparecer a mesma mancha ou mácula no mesmo local. Chama eritema pigmentado fixo. É caracterizada pela fixidez da lesão e trata-se de uma verdadeira vasculite localizada induzida por droga. Volta lá no slide, João. Bom, a outra dermatose induzida por drogas é o eczema de contato. As reações alérgicas de contato, tá? Isso é muito comum no colírio que encostou na pele, quando pingou nos olhos, num creme, determinado creme que passou na pele para tratar alguma coisa. Estou falando de medicamento, não estou falando de creme cosmético, não, tá? A reação envolvida aí nos eczemas de contato é um pouco mais tardia ou demorada. É a chamada reação tipo 4 de Gel-Icumbis. Acabei de falar, tipo 1 anafilática, tipo 2 citotóxica, tipo 3 imunocomplexos ou mediada por imunocomplexo, a doença do soro, por exemplo. E a tipo 4 é a celular ou retardada, que são os eczemas de contato. Fotonicólise é outra dermatose induzida pelo sol e pela exposição a um determinado medicamento. Uma droga que é referida como gerar o descolamento da unha, ou fotonicólise, é as chamadas tetraciclinas. Você toma tetraciclina, se expôs ao sol, mas é preciso que tenha havido sensibilização prévia, ou seja, na retomada, na segunda vez que você tomou a tetraciclina e se expôs ao sol, ocorre a formação de vesículas e bolhas ao redor das unhas e essa unha vem a descolar, a arrancar, pelo mecanismo de hipersensibilidade. Outra reação medicamentosa adversa na pele, a despigmentação pela hidroquinona e derivados. Alguém já ouviu falar na hidroquinona, que é a droga padrão ouro para tratar manchas na pele, melasma e outras. Elas podem causar despigmentações permanentes na pele. Depois a gente mostra para vocês. Atrofia, gerado por corticoides fluorados. Não se diz que tudo em dermatologia é corticoide, na realidade não é assim, não. Porque se usar os corticoides fluorados em áreas muito frágeis, como, por exemplo, nas dobras da virilha, na axila, inflamamária, você tem verdadeiras áreas de atrofia, de destruição das fibras colágenas e elásticas, e o indivíduo fica meio que com estrias imensas nessa região, induzidas pelo corticoide. Lesões acneiformes, como veículos oleosos, uso de corticoide na face com muita frequência, induzir o que a gente chama de erupção acneiforme induzida pelos corticoides. Pode passar. O exemplo de eritema fixo, mais um exemplo de eritema fixo por droga. Vejam, na mesma área, sempre, isso são diferentes pacientes, tá, gente? O surgimento dessas máculas eritema-acinzentadas que aparecem toda vez que o indivíduo entra em contato com aquela determinada droga. Pode passar, muitas vezes podem formar, inclusive, bolhas, não dá para ver, mas aqui no dorso da mão, nas interfalangianas, aí tem até áreas exulceradas pela ruptura de bolhas.
Outro exemplo muito comum, pode passar, João? Os eczemas de contato alérgico. Esse indivíduo aí, ele passou gelol. Gelol, já ouviram falar em gelol? Aquele spray para batida, quem se machuca, isso é antigo pra caramba. E ele fez o eczema de contato alérgico. E isso é tão frequente, gente. Vocês sabem por que é frequente? Eu vou contar uma história para vocês. Porque em dermatologia existe um negócio terrível chamado automedicação. Todo mundo mete pitaco na dermatologia e na pele. O vizinho, a mãe, o primo, o pai, o irmão, olha, passa isso, passa aquilo. Ah, é fácil, isso aí, tu usa esse creminho aqui que eu usei. E essa polifarmácia e essa automedicação desmedida, sem nenhum controle, faz com que as reações medicamentosas adversas em dermatologia sejam de altíssima frequência. É muito comum o indivíduo chegar para a gente, enquanto dermatologistas, com esse samba do crioulo doido, com essa pele completamente lesionada, com vesícula, com bolha, com exulceração, com drenando secreção, muitas vezes até infectado. Ou seja, o dermatologista que se vire, se lasque para dar um jeito, para dar um diagnóstico no que tem embaixo disso daí. Muitas vezes a gente tem que tratar primeiro a complicação para depois saber o que tem por baixo. Então, a automedicação, a polifarmácia, isso é terrível para o indivíduo. Então, orientem as pessoas a não se automedicar, não usar as coisas, porque isso só atrapalha o diagnóstico e, consequentemente, um tratamento correto. Mais exemplos, pode passar, João, de eczemas de contato. Eu vou mostrar muita imagem para vocês. Olha que engraçado, essa aqui de baixo não tem nada a ver com remédio, mas é muito comum eczema de contato com sandália havaiana, né? Porque a borracha, a substância da borracha, ela pode ser altamente sensibilizante aqui embaixo no pé. O eczema de contato no dorso também, né? Com vesiculação, com serosidade, o eczema de contato com os brincos, com os metais, isso não tem nada a ver com remédio, eu estou dando exemplos de eczemas de contato. Eczema de contato nas mãos, por mexer em material de limpeza, detergente, sabão, né, etc. Pode passar. Agora, falando das reações medicamentosas adversas, porque aqui é remédio, isso aqui é um alerta que eu quero trazer a vocês pelo uso indiscriminado de cremes ou pomadas à base de corticoides, muitas vezes corticoides mais fortes, como, por exemplo, o clobetazol, o alobetazol, que são os corticoides mais potentes na dermatologia. Uso indiscriminado por muito tempo, de forma errada, em áreas de muita sensibilidade cutânea, como as áreas de dobra. Olha a largura dessas estrias, isso aí denota que houve uma agressão sem tamanho das fibras elásticas e colágenas pelo corticoide usado de forma indevida e por muito tempo. Pode passar. Lembra que eu falei da fotoonicólise pela tetraciclina? Isso aí é a fase inicial. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. No primeiro quirodátilo tem já uma bolha, no segundo uma vesícula, no terceiro uma vesícula, na área periungueal. Muitas vezes o indivíduo já está numa reexposição à tetraciclina, se expôs ao sol tomando tetraciclina e ocorre essa vesiculação e essas bolhas, e o processo final disso, quando não interrompido, é o descolamento da lâmina ungueal do leito. Realmente solta a unha. Pode passar. Lembra que eu falei também da hidroquinona, usado de forma indevida? Né? Essa é a despigmentação cutânea. Isso aí não é um quadro de vitiligo, não, gente, né? Que é idêntico a isso, inclusive, diga-se de passagem. Isso é uma despigmentação pelo uso inadvertido da hidroquinona, e muitas vezes a hidroquinona está em alguns utensílios, como borrachas, enfim, e ela despigmenta a pele do indivíduo de uma forma bastante agressiva. Falando de erupção acneiforme, que fez parte da nossa aula lá de acne, a erupção acneiforme induzida por drogas, por alguns medicamentos, por exemplo, o uso de corticoide oral em altas doses e por muito tempo, pode gerar uma erupção acneiforme, que em geral é no tronco, tá? Principalmente no tronco, é aquela acne
que começa, por exemplo, por uma área extrafacial. Essa é uma característica da erupção acneiforme induzida por droga, tá? É mais de tronco. E uma outra droga, eu quero que vocês aprendam isso, até para orientar os pacientes de vocês. Uma outra droga que gera isso com muita frequência, gente, não sei se vocês já sabem, é a cianocobalamina, é a vitamina B12. Muitas vezes presente nos esquemas de tratamento com a medicina desportiva, com os ortomoleculares, com alguns nutrólogos, né? Porque é uma vitamina essencial para o metabolismo, ok? Mas em doses repetidas e por muito tempo, como eu atendo isso, gente? O paciente chega com o corpo lotado de acne, que na realidade não é a acne verdadeira daquela aula que eu dei para vocês anteriormente, mas uma erupção acneiforme induzida pela vitamina B12. Vamos agora dar mais exemplos de reações medicamentosas adversas ou de farmacodermias, né, quadros cutâneos induzidos por medicamentos. Existem púrpuras induzidas por medicamentos, né? O que é uma púrpura? A lesão característica das púrpuras são as petéquias, que podem atingir indistintamente pele ou mucosa, e existem mecanismos geradores das púrpuras medicamentosas. O primeiro deles é o anticorpo antiplaquetário, né? Ou seja, o anticorpo vai direto na parede da plaqueta e gera a lesão purpúrica, né, induzida por droga, e a deposição de imunocomplexos na parede dos vasos, gerando também as lesões purpúricas. Então, vamos lá. O mecanismo antiplaquetário, vamos ver se vocês entendem. Nós temos a reação tipo 1, que é anafilática, a mais agressiva e mais perigosa de todas, mas as outras também não são menos perigosas. O mecanismo tipo 2, que é o citotóxico, droga, célula. No caso, esse aí que eu acabei de dizer, anticorpo antiplaquetário, em que o antígeno, no caso, a droga, já acoplada à proteína ou ao peptídeo, ou seja, um antígeno completo, se liga diretamente na parede da célula, no caso aqui a plaqueta, é mecanismo tipo 2, ou citotóxico. Não sei se vocês estão entendendo essa minha explicação. E o mecanismo tipo 3, que é de imunocomplexo, ou seja, geração antígeno-anticorpo, o imunocomplexo, antígeno-anticorpo, vai se depositar na parede do vaso, gerando a lesão purpúrica, né? Porque o vaso vai romper, vai machucar e clinicamente você vai ter as lesões purpúricas. Outro exemplo de doença induzida por droga, no caso relacionada a imunocomplexo ou reação tipo 3, é a chamada doença do soro, né? O indivíduo toma um determinado soro, né? Que no caso para ele foi imunogênico, suscitou uma reação alérgica, e ele pode evoluir com manifestações cutâneas como urticária, dor articular, febre, linfadenopatia, causas de doença do soro. Os imunossoros, né? O indivíduo toma algum soro antigênico, ou a penicilina pode gerar esse quadro da doença do soro. E o tão famigerado e temido choque anafilático, a reação envolvida aí é a reação tipo 1, anafilática, em que o indivíduo evolui com uma verdadeira situação de choque, com hipotermia, e pode ser causado pela reação tipo 1 ou pelo tipo 3, tá? O imunocomplexo também causa reação anafilática. Pode passar. Exemplo de púrpura induzida por medicamento, gente, que eu acabei de falar. Existem as lesões purpúricas induzidas, por exemplo, por doenças autoimunes, não é verdade? O lúpus pode evoluir com púrpuras. As leucemias podem evoluir com lesões purpúricas, mas as drogas também podem determinar lesões purpúricas. Então, muita atenção na anamnese de medicamentos desse indivíduo com uma lesão purpúrica, tá? E moral da história, deixa eu resumir de novo aqui para vocês. Diante de uma dermatose de qualquer natureza, a não ser que seja infecciosa, você esteja vendo lá que tem um agente infeccioso, seja bactéria, fungo, vírus, exceto as doenças infecciosas, as drogas podem imitar qualquer
qualquer quadro dermatológico. Isso quer dizer o quê? Que na anamnese desse teu indivíduo, você obrigatoriamente tem que questionar sobre o uso de medicamentos. Se vocês não interrogarem, gente, vocês vão estar comendo bola. Vocês não vão dar o diagnóstico correto, porque muito provavelmente uma droga pode ter sido a causa daquele quadro. Pode passar o quadro da tão temida anafilaxia. Fiquem de olho quando vocês estiverem num pronto-socorro lá, sei lá, dando plantão, e vocês derem de cara com uma criança ou mesmo um adulto com esse edema palpebral importante, da mesma forma como ele está edemaciando nos olhos, ele pode estar edemaciando lá dentro. E isso é sinal iminente de anafilaxia. Essa dificuldade de deglutir, de respirar, isso é algo para emergência mesmo. Pode passar. Anafilaxia pode passar. A sensação de engasgo, de dificuldade para respirar, isso é angustiante demais. Então, alerta! O indivíduo começa a ter um inchaço palpebral, né? Puxa, a boca começa a inchar, é o chamado edema de Quincke ou edema angioneurótico, esse edema palpebral é importante. Ficar em sinal de alerta, esse indivíduo tem que ser acompanhado mais de perto, de preferência na emergência, porque muitas vezes não dá tempo da gente segurar essa situação quando está longe da emergência, não. E em caso de anafilaxia, pode passar, é necessário a droga salvadora. Quem é a droga salvadora? Em caso de anafilaxia, adrenalina. Não tem outra droga que salve mais rapidamente o indivíduo com anafilaxia do que a adrenalina. E pode passar o angioedema, o edema angioneurótico, né, que é esse edema palpebral labial, está muito relacionado com a chamada polifarmácia. O indivíduo que toma remédio, um dia ele vai sensibilizar. Não estou dizendo que são todos, tá, gente? Mas o indivíduo que se expõe com muita frequência, que já tem uma história alérgica prévia, esse indivíduo é uma bomba relógio para sensibilização imunológica. Pode passar, pode passar, angioedema, isso é muito frequente. Olha essa moça, sem angioedema e com angioedema. Olha a agressividade desse quadro de anafilaxia. Então, muita atenção, tá, gente? Vamos continuar com outros quadros cutâneos que podem ser gerados por drogas. É até assustador, mas isso é verdade. O lúpus eritematoso sistêmico símile, são quadros gerados por drogas que imitam o lúpus símile, inclusive a sorologia e a patologia, né, no caso a histopatologia, podem ser inclusive iguais, mas no lúpus induzido por drogas você tem um menor envolvimento na pele e no rim, tá? Então, muita atenção, porque existem marcadores sorológicos que dão pistas para o lúpus induzido por drogas. Eritrodermia. O que é eritrodermia? Seria eritema e descamação universal, generalizado, né? Muito pruriginoso, com inclusive geração de desequilíbrio hidroeletrolítico, porque a pele é afetada de uma forma generalizada. As drogas, cloroquina, sulfas, os barbitúricos, todos podem ser causas de eritrodermia, dessa erupção generalizada, em que há descamação e eritema generalizado no corpo inteiro, induzido por drogas. Gente, vasculite, vocês sabiam que as vasculites também podem ser geradas por drogas? Né? Através da deposição de antígeno-anticorpos, são chamados imunocomplexos, na parede dos vasos. Aí você vai ter, como lesões cutâneas, bolhas, pápulas, manchas, né? É um polimorfismo muito grande. Os salicilatos, frequentemente, são causas de vasculites induzidas por drogas. Pode passar. Falando um pouquinho mais do lúpus induzido por drogas, né, ocorre como consequência do uso de algumas drogas ou medicamentos. Os sintomas são muito parecidos com o do lúpus sistêmicos, mas, repito, ocorre menos envolvimento cutâneo e renal no lúpus induzido por droga. E aqui eu dou exemplo de várias drogas que podem
induzir o lúpus. A hidralazina é muito referida, a griselfulvina, mas pode ser também induzido pela penicilina, tetraciclinas, as sulfas, enfim, contraceptivos orais, metildopa, enfim, várias são as drogas, classes de drogas que podem induzir o lúpus por drogas. Vamos lá? E aqui eu mostro o espectro clínico do lúpus eritematoso, só para relembrar essa doença. É uma doença, né, originalmente autoimune, não tem nada a ver com o lúpus induzido por drogas, tá? O lúpus induzido por drogas você tem que ter tido contato com um determinado medicamento e eles vão imitar as lesões induzidas do lúpus sistêmico. Então, essas são as manifestações do lúpus sistêmico. Ontem, no nosso ambulatório clínico, nós atendemos uma lúpica com essa manifestação no couro cabeludo, com a asa de borboleta na região malar. Não sei se vocês já tiveram contato com lúpus em alguma aula, né? Então, há um mecanismo de fotossensibilidade muito importante nessa doença. É uma doença de fotossensibilidade também. Pode passar. Exemplo de eritrodermia. Para a gente usar esse termo eritrodermia, não esqueçam disso, precisa que ocorra eritema e descamação universal. Não pode ter eritrodermia só de um braço, de uma perna, você precisa estar com o corpo inteiro nessa situação, para usar esse termo eritrodermia. Exemplos de vasculite induzida por medicamentos. Gente, tu jura que é uma vasculite normal, por exemplo, de uma doença como lúpus, de uma doença mieloproliferativa, das leucemias, dos linfomas, enfim. Agora, olha mais um quadro, passo próximo, olha uma vasculite medicamentosa grave, né? Você jura que isso é um quadro de vasculite normal e tem que investigar a história medicamentosa desse indivíduo. Pode passar. Outro quadro grave de vasculite medicamentosa, inclusive com necrose da pele, pode passar. Mais um quadro de vasculite medicamentosa. A vasculite ela é polimorfa, né? As manifestações cutâneas. Você tem pápulas, petequias, crostas, né? Vesículas. Ela é polimorfa, ou seja, várias lesões elementares ao mesmo tempo. Ainda dando sequência aos quadros de reações adversas aos medicamentos, às drogas, nós vamos aumentar a gravidade desses quadros. Aí nós vamos falar do eritema polimorfo ou multiforme. Não sei se vocês já tiveram aula de hanseníase com a doutora Lu, mas vocês devem ter visto que as reações na hanseníase, né, podem ser desse tipo, eritema polimorfo, né, induzido pelo bacilo de Hansen. Só que as drogas também podem mimetizar um quadro de eritema polimorfo, né? Até em 20% dos quadros de eritema polimorfo ou multiforme, as drogas são a principal causa. É uma doença espectral, onde a maioria dos doentes desenvolvem a forma mais leve, felizmente, é chamada forma minor do eritema multiforme, ou polimorfo, e cerca de 20% pode evoluir para a forma major, que é a forma mais grave. Qual é a diferença entre as duas? E ainda existe, gente, um espectro de manifestações que se apresenta desde essas formas leves e localizadas de eritema multiforme até quadros gravíssimos, como a necrólise epidérmica tóxica. Então, admite-se que ocorre uma evolução espectral, desde as formas mais leves até formas generalizadas, como a necrólise epidérmica tóxica, ou NET. O eritema multiforme ou polimorfo minor é uma erupção cutânea mais moderada, localizada, sem nenhum envolvimento mucoso. O eritema multiforme major são erupções mucosas presentes, lesões cutâneas em seu padrão típico. Qual é o padrão típico do eritema multiforme ou eritema polimorfo? Não sei se vocês já tiveram isso na aula de hanseníase. É a chamada lesão em alvo, tá? A distribuição é simétrica e é preferentemente acral. É muito comum as mãos serem afetadas no eritema polimorfo. Deixa eu mostrar clinicamente para vocês. Aí fala do chamado... Pode passar, João. Fala do chamado espectro de evolução dessa doença. Aí começa com o eritema polimorfo, né? Existem várias causas para o eritema polimorfo, o herpes simples, a hanseníase, as drogas,
algumas doenças malignas, né, câncer, algumas infecções, todas podem ser causas de eritema polimorfo, inclusive as drogas, tá? Aí existe o espectro da síndrome de Stevens-Johnson, em que as drogas são realmente os principais causadores, pode acometer crianças e adultos jovens, né? E existe a forma mais grave de todas elas, que é a necrólise epidérmica tóxica, que é o NET, que atinge muito a região de mucosa, com manifestações sistêmicas graves, é um indivíduo que precisa internar pelo risco de morte. Vamos passar para as manifestações clínicas do eritema multiforme. Está aí, para vocês nunca mais esquecerem. Estou perdendo a voz já. Esse é um quadro típico da lesão em alvo. Olha lá, parece um alvo mesmo, tá vendo? Esse ponto central. Essa é uma lesão típica do eritema multiforme ou polimorfo. Agora, a mais típica ainda é essa lesão nas mãos. Mostra aí, ó. Essa é a chamada lesão em alvo, acometendo a região acral com muita frequência. Esse é típico de eritema multiforme. Fiquem de olho nesse paciente, principalmente se ele tiver lesões mucosas de eritema multiforme, porque ele pode, sem dúvida, evoluir para formas mais graves, como Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica. Pode passar? Pode passar. Esse é um paciente de Stevens-Johnson, tá? Vejam que há um comprometimento de mucosa na síndrome de Stevens-Johnson. Olha o lábio desse indivíduo. Provavelmente tem lesão intraoral. Esse é um paciente gravíssimo que pode ter começado seu quadro com um eritema multiforme, tá? Aí não foi atentado, não se interrompeu o ciclo da erupção medicamentosa adversa e ele evoluiu para formas mais graves. Ou muitas vezes nem se percebe o eritema polimorfo e o indivíduo já abre o quadro com uma síndrome de Stevens-Johnson. E o outro quadro, mais grave ainda, é a necrólise epidérmica tóxica, em que o indivíduo parece um grande queimado. Esse indivíduo, inclusive, recuperou, olha. Ele conseguiu recuperar. Percebam que esse indivíduo está como se fosse um grande queimado. Há um descolamento da pele, tá? Como se fosse um queimado mesmo, você jura que é um queimado, mas quem causa isso é medicamento. Passa o próximo. Essa moça aí que eu vou passar para vocês, a história dela, um simples comprimido de dipirona levou a esse quadro gravíssimo de descolamento em lâminas da epiderme, chamada necrólise epidérmica tóxica. Olha o corpo dela, virem. Próximo, virem é ótimo. Próximo slide. Agora, se vocês forem atentos e prestarem muita atenção, olha na lesão que está lá perto da calça dela, da calcinha, lá embaixo. Quem consegue ver isso? Mais para baixo. Aí, ó. O que parece isso, gente? O que parece isso para vocês? Uma lesão em alvo, talvez? Né? Uma lesão em alvo. Ela iniciou com o quadro de eritema multiforme. Ela tomou o medicamento, iniciou com o quadro de eritema multiforme e evoluiu para uma necrólise epidérmica tóxica. Então, vamos terminar nossa aula, já são 8 horas, concluindo da seguinte forma, gente. O termo antigo era farmacodermia, eu deixei aqui, porque vocês vão ainda encontrar em algumas literaturas esse termo, farmacodermia. Hoje a gente chama reação adversa às drogas. O que é fundamental de tudo isso que eu falei para vocês? 1 hora de blá, blá, blá aqui. Anamnese. O indivíduo entrou na tua frente, está na tua frente com um quadro cutâneo, seja de qualquer natureza. Não esqueçam de questionar sobre o uso de medicamento nas anteriores 24, 48 até 72 horas após a exposição a um determinado fármaco, a exposição a sol, ao uso de medicamentos de contato na pele, cremes, de uma forma geral, colírios, enfim. Não deixem de lembrar de medicamentos na anamnese, que, por sinal, tem que ser bem detalhada. Vocês têm que excluir, obviamente, outras causas. Relacionar aquela droga ao tipo eruptivo que o indivíduo está te manifestando. Gente, existem tratados, compêndios, assim, com título, Drogas e Doenças em Dermatologia. E aí bota assim, ó, nos capítulos dos livros,
Novalgina, ou Novalgina não vai ter, né, gente? Obviamente. Dipirona, aí vai ter folhas e folhas de quadros dermatológicos relacionados à dipirona. Então, hoje, a medicina já dispõe dessas informações e você pode lançar mão. Será se dipirona pode causar isso? Isso tem referência na literatura. Sempre, sempre, na dúvida, eliminar a droga como teste. Pô, o cara está começando um quadro de Steven Johnson, está tomando uma Novalgina, eu vou manter essa Novalgina, essa dipirona? Obviamente que não. Então, a primeira providência, tira a droga, ainda mais em quadros mais severos. Em quadros mais leves, a gente pode até pensar com mais frieza, mas em quadros mais severos, por favor, retirem a droga. E algumas vezes a gente não faz isso nos quadros graves, por exemplo, como da moça que eu mostrei anteriormente para vocês, mas em algumas situações, por exemplo, vamos supor, do eritema fixo por drogas, tá? Às vezes, até de forma acidental, a gente acaba reexpondo o indivíduo àquela droga e aí, pimba, acontece de novo o eritema fixo medicamentoso. Então, reexposição como teste para que você, em algumas situações, obviamente, não nas formas graves, repito, chegue a uma conclusão. Passa, João, por favor. A eliminação da droga, então, é muito importante, né? A primeira providência que a gente tem que tomar. Em casos graves, repito, qual é a droga que salva um indivíduo na emergência com quadro de anafilaxia, com dificuldade respiratória? A adrenalina. Você usa também corticoide venoso, você usa também o antialérgico, ok, pode usar, mas não é ele que vai salvar o indivíduo com choque anafilático. Quem salva é a adrenalina, tá? A gente injeta adrenalina muitas vezes, até em ambiente extra-hospitalar, quando o indivíduo já sabidamente tem alergia, por exemplo, a picada de inseto, alguma droga e não sabia e tomou, até no vasto lateral da coxa, tá? No músculo vasto lateral da coxa, e no quadro de emergência, traqueostomia, para o indivíduo poder respirar, né, obviamente, porque fecha tudo, massagem cardíaca, acesso venoso, hidratação eficiente, corticoide endovenoso, antihistamínicos e assim vai. Todo o suporte de vida que é necessário para o indivíduo num quadro grave como esse. Profilaxia, isso é o que eu quero deixar como a maior mensagem para vocês. O que está acontecendo hoje no mundo é algo assustador e na dermatologia, eu como dermatologista acabo vendo muito isso, gente. A polifarmácia. O povo toma remédio igual que estiver tomando um refrigerante, um suco, comendo um bombom, um doce. Remédio é algo extremamente sensibilizante. A gente tem que pensar 2, 3, 4 vezes. É óbvio que ele é maravilhoso. Eu não estou dizendo para a gente ter medo de tomar remédio. Quando ele é bem indicado, quando ele é prescrito de forma orientada, tem e deve tomar. Mas o que eu estou me referindo é da automedicação, da polifarmácia, do uso indiscriminado de medicamentos sem saber para que está tomando, né? Porque a vizinha indicou, porque não sei quem falou que era bom, isso é realmente criminoso até. E por isso as reações adversas, elas são tão frequentes no mundo inteiro. E sempre, 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 anamnese sobre o uso de medicamentos. Vocês que ou vão ou já estão em emergência, participando de algum plantão por alguma situação, gente, toda vez que vocês forem prescrever alguém, seja quem for, aonde for, você já tem histórico de algum remédio, de ter alergia, de ter tido alergia a algum medicamento, não esqueçam de fazer essa pergunta. Muitas vezes a pessoa está lá com dor, desesperada, e nem lembra de dizer, olha, sou alérgico a Buscopan, sou alérgico a dipirona. Isso é muito importante a gente ter na nossa anamnese como médicos para a vida, sempre questionar sobre isso, que essa seja a mensagem final da nossa aula, tá bom, gente? E conclusão, evitar a automedicação, evitar a polifarmácia, para que a gente efetivamente faça a diferença na vida dos nossos pacientes e, com isso, diminuindo o risco de reações tão graves como essas que vocês viram aí. Bom, acabei a aula, era isso que eu queria passar para vocês, e vocês viram, né, a intensidade e a gravidade de algumas reações. Não se enganem, vocês vão entrar sim em contato com isso ao longo da vida de vocês como médicos,
Eu acabo vendo mais porque sou dermato, né? Isso especial na pele. A pele é um órgão de choque para essas manifestações, e vocês viram que ela é alvo de inúmeras manifestações de reações medicamentosas adversas. Isso é muito frequente no meu dia a dia, eu diria até todo dia a gente acaba vendo isso, mas que sirva de mensagem para vocês essa preocupação em orientar a não polifarmácia e questionar sempre sobre o uso de reações prévias. Bom, gente, é isso. O que eu quero dizer a vocês é que na sexta-feira, hoje é quarta, né? Na sexta-feira a gente vai de novo encontrar, né? A gente vai falar sobre psoríase, é outra doença extremamente importante. A gente precisa conhecer sobre a psoríase, não dá para escapar. A psoríase é uma doença que está aí na nossa realidade do dia a dia. Os alunos que me acompanham na segunda-feira acabam vendo bastante psoríase, porque eu faço, além da oncologia cutânea, na segunda-feira, um ambulatório de psoríase. A gente tem vários pacientes acompanhados em uso de imunobiológicos. Vocês vão conhecer o que são os imunobiológicos nessas doenças eritematodescamativas. Portanto, sexta-feira de carnaval, a gente está junto aqui às 7 horas, tá bom, Marcinha? E João, não sei quem é que vai me ajudar. Bom dia para vocês. Tá? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui à disposição. Professora, eu queria. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia. Só que assim, é porque a minha dúvida ela é da sua última aula online, aquela sobre acne. Sim, pode não. Tá, a senhora lembra que conseguiu ver tudo, né? A acne da mulher adulta, que foi aquela parte final, não deu tempo de ver tudo. Sim. Mas eu tenho dúvida sobre o tratamento, porque, por exemplo, tem toda aquela questão de usar o anticoncepcional, né, para as mulheres que têm aquele desbalanço hormonal, de ter a testosterona elevada, né? E aí eu queria saber, mas como que faria esse tratamento numa mulher que tem toda a clínica, né, aquela questão do exotismo, enfim, mas não tem indicação de tomar um anticoncepcional, por exemplo, um risco alto de trombose na família. Como que seria o tratamento dessa mulher? A primeira coisa é você ter uma investigação ginecológica e hormonal dessa mulher. Se tu está dizendo que ela tem hirsutismo, irregularidade menstrual, ela pode estar diante de qualquer situação, como síndrome do ovário policístico e algumas outras doenças relacionadas com hiperandrogenismo, Isabelle. Existem outras situações que podem fazer o controle hormonal, o controle dessas alterações hormonais, que não especificamente os anticoncepcionais. Existem outros antiandrogênicos. A espironolactona, por exemplo, é uma delas. Só que essa mulher que não pode tomar contraceptivo, ela deve ter algum outro tipo de prevenção contra a gravidez. Por exemplo, o DIU não hormonal, né, já que ela não pode usar hormônio. E associar a eles os antiandrogênicos. Porque qual é o risco de você usar um antiandrogênico numa mulher que não pode tomar contraceptivo, né? E que está, por exemplo, em idade fértil? Eu posso engravidar, mas eu não posso tomar contraceptivo porque eu tenho risco de trombose iminente. Então, eu tenho que ter algum método de anticoncepção, né? Senão, eu vai engravidar, a não ser que ela queira. E como é que eu trataria uma mulher dessa? Além das medidas dermatológicas, de todo o arsenal que a dermatologia dispõe para tratar a acne, não só a acne da mulher adulta, os medicamentos de uso tópico, de uso sistêmico, a própria a isotretinoína, né, pode ser utilizada. Eu tenho que ter, primeiro, uma ação de contracepção, que não seja hormonal, por exemplo, o DIU não hormonal, alguma outra forma de anticoncepção. Porque o grande risco de eu usar um antiandrogênico, mesmo que não seja contraceptivo, numa mulher em idade fértil, eu falei isso na aula, essa mulher engravidar de um feto masculino. Ele vai feminilizar, né? Então, por exemplo, a espironolactona é uma droga que a gente usa muito na acne da mulher adulta, porque ela é um antiandrogênico, né? Não hormonal, né? Ele é um diurético, ele é não hormonal. Eu poderia usar, só não posso usar se ela engravidar. E para ela não engravidar, já que ela não pode usar anticoncepcional, eu tenho que usar algum outro método contraceptivo.
E aí, eu protegendo essa mulher da gravidez, eu posso usar outros antiandrogênicos. A espironolactona é uma, né? A isotretinoína é outra droga que a gente pode usar para segurar, só que também não pode engravidar com isotretinoína. Então, a minha preocupação é não gerar gravidez numa mulher que não pode, porque vai tomar drogas que vão alterar a saúde e a vitalidade desse feto. Não sei se tu me entendeste. Não posso usar contraceptivo, então vou usar outras armas, tá bom? Para poder tratá-la de forma eficiente. Mas tem, no caso da isotretinoína, tem alta recidiva, né? Que a senhora tinha comentado. Tem alta recidiva, porque a isotretinoína não trata a base hormonal alterada dessa mulher, né, Isabelle? Ela trata o processo inflamatório da acne, ela trata a bactéria da acne, ela trata a oleosidade, ela trata o padrão alterado de ceratinização folicular que acontece nos pacientes de acne, mas não trata a base hormonal alterada. Por isso que eu te digo, faz a isotretinoína não com a certeza de que vai curar essa acne, mas que vai esfriar o processo, tá? Já que essa mulher é muito restrita do ponto de vista de possibilidade de tomar contraceptivo, já que ela não pode, tu tá me dando esse cenário, eu tô trabalhando em cima desse cenário. Então, eu faço a isotretinoína para esfriar aquela acne, muitas vezes grave, que mexe com a qualidade de vida daquela mulher, sabendo que uma vez parado a isotretinoína, já que você não melhorou a base hormonal alterada, aquela acne pode voltar. Só que aí a gente vai com os nossos recursos, entendeu? A gente trata a acne, a gente associa junto com a ginecologia, né? Fazendo algum outro método junto com a ginecologia para diminuir essa sensibilidade androgênica desse indivíduo. Por exemplo, a espironolactona é uma possibilidade, e existem outros que não vale a pena eu dizer aqui, mas então, é manter esse nível androgênico sob controle, claro que não do ponto de vista hormonal. Existem sim outras opções, dentre elas essas que eu citei aí para você. Tá bom? Entendi, professora. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Podemos finalizar, então? Tudo bem? Então tá, gente. Bom dia, fiquem com Deus. Até sexta-feira. Obrigado, João. Obrigado, Márcia, pela força. Obrigada, professora.